Então, em que consiste uma consulta nutricional, né? Muitas pessoas já me relataram que têm muitas dúvidas acerca desse tema e hoje a ideia é que a gente consiga sanar basicamente essas dúvidas de uma maneira muito simples e que você se sinta muito seguro em realizar uma consulta nutricional com um profissional. Basicamente, nós temos duas modalidades de atendimento: o atendimento presencial, tanto quanto o online. Eu vou comentar primeiro sobre o atendimento nutricional presencial, para depois fazer os apontamentos sobre o atendimento nutricional online. Basicamente, o atendimento nutricional presencial consiste em 4 pontos principais. O primeiro ponto é a anamnese. A anamnese nada mais é do que uma entrevista, basicamente, onde o profissional vai coletar informações acerca dos seus objetivos, do seu histórico pessoal, do seu histórico familiar, da sua rotina, em como você consegue ou como você organiza atualmente o seu dia a dia, quais as suas preferências alimentares, vai entrar em partes clínicas que vão servir de apoio. Então, nós vamos perguntar sobre sintomas, sobre possíveis patologias que você apresente, sobre medicações que você já ingere, sobre seu histórico de atividade física, sobre a sua pretensão de atividade física. E nesse momento, o principal é que o paciente consiga passar o máximo de informação possível para que o nutricionista consiga se nortear o melhor possível para fazer também a melhor prescrição nutricional ou a melhor forma de conseguir indicar o melhor caminho para que o paciente chegue aos seus objetivos. Feita toda essa primeira parte, que na verdade é a parte mais longa da consulta, porém é a mais importante ao meu modo de ver, nós vamos entrar numa parte de avaliação, tá, da composição corporal, onde nós podemos fazer isso de diversas formas, seja por avaliação dos perímetros, ou seja, de algumas regiões do seu corpo, onde nós utilizamos a trena, tá, para fazer as medidas em centímetros e poder fazer comparações com as próximas consultas. Então, circunferência abdominal, circunferência de quadril, circunferência de braço, de coxa e por aí vai. Basicamente, existem várias formas de se avaliar e nós vamos ver isso em um vídeo posterior. Feito isso, nós provavelmente já nos deparamos com a ideia de fazer a avaliação do percentual de gordura. Isso pode ser feito de algumas formas, seja com a balança de bioimpedância ou seja com o adipômetro, tá? O adipômetro basicamente é aquela pincinha que todo mundo relata um pouquinho de dor, chegou a hora difícil e tudo mais, e de fato, às vezes isso pode acabar gerando um pouquinho de incômodo da parte do paciente, tá? A avaliação por meio da bioimpedância geralmente são aparelhos em que você vai subir ou ficar deitado em algum lugar e vai passar uma corrente elétrica, mas é claro que isso não dá choque, e vai ajudar a tentar mensurar a quantidade de gordura corporal presente e também de água através da passagem dessa corrente elétrica. Mais para frente a gente vai ver também como é que isso funciona e a gente vai tentar também colocar um método frente ao outro para ver o que vale mais ou o que vale menos e se é que efetivamente isso vale a pena, tá? Esse tipo de avaliação. O terceiro ponto é realizar os cálculos de gasto energético, então entender como o paciente precisa organizar ou quanto o paciente precisa consumir para manter basicamente as funções fisiológicas da melhor forma possível, tá? Então são cálculos basicamente indiretos, também pode ser feito por calorimetria indireta, que é aquela máscara que é diferente daquela máscara que nós utilizamos para as pessoas fazerem exercício, tá? Nós utilizamos uma máscara também até bem parecida, mas ela, por meio da respiração da nossa troca gasosa, vai também de forma indireta tentar quantificar quantas calorias nós gastamos por dia, ou seja, qual o nosso orçamento. Basicamente, nós temos uma quantidade energética que a gente precisa consumir por dia para que nós consigamos manter o nosso corpo ativo de uma maneira plena. E é basicamente que esses testes ou esses cálculos vão tentar nos dizer. O último passo, basicamente, é o plano nutricional. Então, isso pode ser feito também de duas formas: na presença do paciente ou sem a presença do paciente, tá?
Então, existem profissionais de nutrição que optam por montar o plano nutricional depois da consulta e existem profissionais que optam por fazer isso junto ao paciente. Nenhuma das formas está errada. Eu acredito que isso vai muito de encontro da ideia do profissional. Basicamente, eu gosto de fazer isso com o paciente na minha frente para que ele me dê o aval sobre as coisas que eu estou manipulando. Então, vou tentar montar esta refeição neste horário, neste dia para você. De acordo? De acordo. Posso colocar alimento X, Y, Z? Pode. Então, tudo bem. Seguimos o jogo. Não, não pode. Tá, então vamos tentar achar alternativas para que isso seja feito da melhor forma possível. Feito isso, particularmente no meu trabalho, eu utilizo um aplicativo de um software que é pautado todo o meu trabalho. Explico como utilizar esse software, apesar de ser extremamente intuitivo, e depois acabo liberando o paciente e tentando marcar uma nova consulta para tentar avaliar quais diferenças houveram entre a primeira e a segunda, se houveram diferenças não somente em aspectos como sono, qualidade de vida, entre outros, tanto quanto nas avaliações da composição corporal. Então, basicamente, a consulta é pautada nesses 4 pontos. A consulta nutricional online não permite fazer essa avaliação de modo presencial, obviamente. Porém, atualmente, com a tecnologia que nós temos disponível, é possível sim avaliar como está o perfil deste paciente somente utilizando o celular. Existem aplicativos atualmente que podem nos ajudar a fazer essa mensuração e a tirar conclusões a partir destas fotos. É claro que essas fotos ficam com o paciente, na verdade o aplicativo só gera um relatório que pode ser enviado para o profissional que está tomando conta do seu plano alimentar, tanto quanto do seu treino ou, enfim, outros pontos em que você não tem o contato presencial com o profissional. É claro que eles ajudam muito, porém, a única diferença da consulta online é que nós não temos esse contato pessoal de fazer essa avaliação. É necessário? Não é necessário? Nós vamos ver isso futuramente, como eu já cheguei a explicar. Porém, é importante que eu diga um ponto muito interessante. Que ser online ou presencial, sim, isso pode gerar alguma diferença em relação a como o paciente se sente. Porém, as orientações pautadas nas informações passadas pelos pacientes serão as mesmas. Então, se o paciente precisa ingerir mais água, isso pode ser dito de uma forma ou de outra. O importante é que o paciente receba essa informação, a quantidade de água que ele precisa ingerir, entre outras informações. Então, basicamente, nós temos estes pontos dentro de uma consulta nutricional. Acredito que nós não temos que correr nenhum tipo de risco, nenhum tipo de medo. Nós temos que ser o mais honesto ou honesta possível na passagem dessa informação. E a gente sempre conta com bom senso, tanto quanto do profissional como do paciente. Então, tentar orientar da melhor maneira possível, tanto quanto tentar receber e tirar as dúvidas também que o paciente tiver dentro da consulta é sempre bom. É claro que eu gosto sempre de brincar e falar que a consulta ela é como uma prova na escola ou na faculdade. Então, chega ali na hora, a gente esquece uma coisa, esquece outra e não tem problema. O nutricionista também é um canal para que ele consiga fazer com que o paciente entenda qual a melhor forma de agir dentro da rotina dele para que ele obtenha os melhores resultados. Então, o nutricionista também é importante que ele se disponha dentro de algum canal de comunicação para que ele possa sanar suas dúvidas durante o processo, até porque muitas dúvidas surgem do consultório para fora. Mas espero que isso tenha ficado muito claro, espero que todos os pontos tenham ficado muito limpos, muito entendíveis, entre aspas, digamos assim. E qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no canal, vocês podem entrar em contato comigo via Instagram, via WhatsApp, onde vocês podem encontrar um link na minha bio lá no Insta que pode te direcionar para uma conversa no aplicativo de comunicação. E aguardo vocês para os próximos vídeos, espero que tenha sido leve, espero que tenha sido bom e basicamente qualquer tipo de comentário, de dúvida ou mesmo de sugestão sobre temáticas de vídeos vocês podem deixar comigo, tanto aqui no YouTube quanto em outras redes sociais. Então, desde já, muito obrigado, uma ótima semana a todos e espero que eu tenha ajudado com um pouquinho de informação.